Você sabia que uma brasileira teve papel decisivo na criação da ONU? O nome dela é Berta Lutz, e foi graças à sua insistência que a expressão igualdade de direitos entre homens e mulheres entrou na Carta da ONU, assinada em 1945. Hoje eu vou te contar essa história que mistura diplomacia, feminismo e muita estratégia. Já me segue nesse canal e ativa o sininho para saber de mais histórias. Mas vamos lá. Berta Lutz nasceu em 1894. Ela era filha de um cientista suíço e de uma enfermeira inglesa. Ela se formou em biologia em Paris, foi pesquisadora no Museu Nacional do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, se tornou uma das maiores vozes do feminismo no Brasil. Nos anos 1930, foi deputada federal, defendendo educação e direitos políticos para as mulheres. Essa trajetória fez dela a escolha natural para integrar a delegação brasileira na Conferência de São Francisco, aquela que fundaria a ONU em 1945. Então vamos lá, pula para 1945. Estamos lá em 1945. A Segunda Guerra acabou. 50 países se reúnem em São Francisco para criar uma organização internacional capaz de garantir a paz e reconstruir o mundo. A conferência foi majoritariamente masculina, centenas de homens e apenas 15 mulheres delegadas. Entre elas estava Berta Lutz. E foi ali que ela percebeu um detalhe que mudaria a história. Os primeiros rascunhos da Carta da ONU falavam em direitos humanos, mas não mencionavam explicitamente homens e mulheres. Para Berta, aquilo era muito perigoso. Se a igualdade não estivesse escrita, poderia ser ignorada. Quando ela propôs incluir o termo, ouviu respostas do tipo: não é necessário, os direitos humanos já são para todos. Mas ela sabia que, na prática, sem essa garantia, as mulheres ficariam de fora. Foi então que Berta colocou em ação a sua experiência parlamentar. Ela começou a organizar encontros informais com outras delegadas, chás, conversas de corredor, reuniões paralelas. Unidas, elas articularam apoio político de países importantes naquele momento, como os Estados Unidos, República Dominicana e China. Era uma luta de bastidores, muitas vezes ignorada pela imprensa e até pelos colegas de delegação. Mas, passo a passo, a pressão delas cresceu. No dia 26 de junho de 45, a Carta da ONU foi finalmente assinada. E lá estava a expressão igualdade de direitos entre homens e mulheres, incluída no preâmbulo e em artigos fundamentais. Foi uma vitória histórica. Graças a Berta Lutz e às demais delegadas, a ONU nasceu comprometida desde o início com a igualdade de gênero. É claro que a prática não mudou de uma hora para outra. Mulheres continuaram e continuam subrepresentadas em cargos de liderança da ONU e nos países desde então. Mas o texto da carta abriu caminho para tratados, convenções e políticas de igualdade que vieram depois, ainda caminhando a passos lentos. Berta registrou suas memórias em um texto chamado Reminiscences of the San Francisco Conference, e esse relato serviu de base para pesquisas, tese e até para uma história em quadrinho, o livro Berta Lutz e a Carta da ONU, que foi lançado em 22, que é o livro que eu li para fazer esse áudio para vocês. Hoje, quando falamos em direitos de mulheres em organismos internacionais, é impossível não reconhecer a importância daquela conquista de 45. Berta Lutz mostrou que, mesmo quando as portas parecem fechadas, é possível mudar a história com coragem e estratégia. Da próxima vez que você ouvir falar na ONU, lembre-se, no DNA dessa organização está escrita a luta de uma brasileira pela igualdade de gênero, e essa história merece ser contada e lembrada.